Olá, amigos, bem-vindos ao programa PM, a Comunidade. Hoje, dia 23 de abril de 2018, você que já está acostumado a assistir nosso programa, sempre pelo Facebook, não deixe de curtir. Pelo YouTube também, dê o seu like lá para receber as informações para acompanhar o programa. Pelo WhatsApp 11 98142 0208. Participe do programa com perguntas, sugestões, é sempre bem-vinda a sua participação. No primeiro bloco, teremos o pessoal do Corpo de Bombeiros, sempre querido aqui no nosso programa, o 6º Grupamento de Bombeiros, que fica sediado na cidade de Santos, sob o comando do Tenente Coronel Newton Barreira, grande amigo da gente. Um abraço também ao comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Bertolini. No segundo bloco, teremos o efetivo do CPTRAN, uma ocorrência interessante, onde o policial foi baleado no colete. Não perca. Bom, bem-vindo o Major Tenório, Tenente Rodrigo, Sargento Juarez e o Cabo Maicon. Tenório, e aí? Como é que foi essa ocorrência? Bom dia, Coronel. Bom dia a todos. Nós agradecemos primeiramente aí o convite, é um prazer estar aqui. Agradecemos em nome do comando do Corpo de Bombeiros, Coronel Bertolini. Essa ocorrência aí, nós tivemos aí em abril de 2015, no dia 2 de abril, nós tivemos o início desse grande incêndio, né, que durou aí aproximadamente 9 dias, e após o término nós tivemos mais 6 dias de proteção do local. Então foi uma história aí dessa ocorrência aí que teve a participação de todo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. O local lá é o Porto de Alemoa, né? Esse Porto de Alemoa é um porto específico para produtos químicos? Então, Alemoa é um bairro de Santos que fica localizado ali logo no começo, na entrada da cidade, e é o início ali do Porto de Santos. Então temos o Porto de Santos ali com a margem esquerda e margem direita, Santos e Guarujá. Então no início ali da cidade de Santos tem o bairro da Alemoa, onde existem ali as empresas que trabalham com líquidos inflamáveis. Tá certo. Eu queria falar um pouco com o Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo. Parece que esse incêndio foi o maior registrado na história aqui no Brasil, o segundo do mundo, né? Sim, foi o maior incêndio no Brasil, né? O segundo perdeu apenas para o incêndio na Inglaterra, tá? Teve proporções maiores. Aqui no Brasil, esse sim foi o maior, com essas características de produtos líquidos inflamáveis. Eu queria até que fosse colocando aí, nós temos uma foto com mapa de localização ali onde aconteceu a ocorrência. Aliás, nós temos muitas fotos, hoje o programa vai ser bem ilustrado. Então ali onde tem aquele ponto vermelho é que é a localização do porto? Exatamente, ali o ponto vermelho é o incêndio, o local do incêndio mesmo, a empresa onde foi se iniciado. E ele fica bem afastado do porto principal de Santos, né? Não, ali é próximo, né? Ali é o canal do porto ali, então certo. Uma das consequências foi a interdição ali do canal do porto, a passagem de navios. Então atrapalhou inclusive o funcionamento do Porto de Santos. Quantos dias levou essa ocorrência? Foram 9 dias do incêndio, propriamente dito. Depois mais 6 dias da proteção do local. É um grande prejuízo até para os trabalhadores ali que dependem do porto, né? Nós temos uma outra foto com a vista aérea. Então, essa imagem aí, aérea, aí, aqueles 6 tanques ali à direita, aqueles 6 tanques brancos ali à direita, que foram os atingidos, né? Certo. Eram 3 de gasolina e 3 de álcool anidro, que foram os atingidos no incêndio. Isso é uma foto de satélite, logicamente, antes de acontecer a explosão, o incêndio, exatamente, né? É uma foto antes do incêndio. Então vamos ver aí, nós temos um vídeo da explosão do primeiro tanque. Queria que colocasse aí para a gente ir narrando em cima. Então, esse é um vídeo aí vídeo monitoramento da empresa, de uma das empresas vizinhas. Certo. Nesse momento aí, na lateral direita superior tem um horário ali. Então, às 10h05 da manhã, teve a primeira fumaça, aí já passou para as 10h11, cerca de 6 minutos depois da primeira fumacinha, tem a explosão do primeiro tanque, que é essa imagem aí que vai mostrar, certo, desse ângulo, né? Então, às 10h11, mais ou menos 40 segundos, nós temos a explosão do primeiro tanque. Esses são aqueles 6 tanques, né, que você mostrou na foto satélite, né? São 4. Nesse momento, quando teve o início do incêndio, a primeira explosão ela já comprometeu lá a central de transferência, que é a que faz a transferência de tanque para tanque, tanque caminhão, tanque navio. Essa é a explosão do primeiro tanque.
Então esse é o primeiro vídeo. Esse ângulo mostra a primeira explosão. Nós temos um outro vídeo também, um vídeo também da explosão. É a mesma explosão, só que de um ângulo diferente, né? Dá para ver aí perfeitamente dá pra ver. a abertura do teto do tanque levantando. pra ver melhor, né? Isso assim, 6 minutos após a primeira fumaça. E qual que era o produto que explodiu ali naquele momento? Ali era gasolina. Gasolina, né? Quer dizer, uma fumaça bem tóxica, é difícil de trabalhar, Então, né? mas na verdade o que acontece? Como houve o comprometimento da central de transferência, então praticamente no momento que começou o incêndio, em poucos minutos, a própria bacia de contenção que continha os 4 primeiros tanques ali, eram 2 de gasolina e 2 de álcool. Certo. Já estavam totalmente comprometidos. E não é uma ocorrência muito comum, né? Geralmente existe uma prevenção muito grande para que isso não ocorra, até porque o impacto ambiental é muito grande. Eu queria que você falasse um pouco do impacto ambiental lá, qual era a preocupação? Então, nós tínhamos o impacto ambiental, que foi uma consequência aí depois do término da ocorrência, em razão dos diversos inquéritos que surgiram em razão disso, mas houve um impacto ambiental lá, principalmente na parte da mortandade de peixes na região, né? Além da fumaça tóxica. Vocês tiveram muitas chamadas nos bairros vizinhos ali de pessoas realmente passando mal? Como é que foi? Não, nós não tivemos uma vítima nesse incêndio. Porque é distante também, né? Há essa preocupação também. Houve um impacto muito grande ao meio ambiente, né? Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima fatal. E também o impacto financeiro no porto, que como interrompeu praticamente nesses 9 dias a passagem de navios ali tanto na margem esquerda como direita. Como se fala, né? A missão do Corpo de Bombeiros e assim também da Polícia Militar é a preocupação primeiro com a vida, né? Depois com o meio ambiente e o patrimônio, né? Porque realmente houve uma cessão de atividade que trouxe um prejuízo muito grande para o patrimônio, né? Sim. E na verdade esse incêndio ele gerou um risco muito grande, eram riscos sucessivos. Né? Só para você ter uma ideia, então foi comentado que lá, foi a primeira do Brasil e a segunda do mundo. Já não é mais a segunda do mundo, que um mês depois desse incêndio já teve um incêndio no leste europeu com 3 bombeiros vitimados. Né? Então, nós tivemos sucessivos riscos, né? Realmente com risco à integridade física, à vida de bombeiros e brigadistas. E não tem o que fazer, né? Tem que atender esse tipo de ocorrência. Mas vamos lá, nós temos um terceiro vídeo com a chegada da primeira guarnição ali para atender essa ocorrência. Muito perigoso deixar uma viatura. Então tá ali. Você estava nessa daí, Rodrigo? Tinha chegado na sequência, né? Primeiramente chegou as viaturas do posto do Jardim Castelo em Santos e o comando de área, Tenente Sérgio. Tá, e você foi um dos primeiros a chegar, então? Por ser comandante do posto da Alemona, que atende essa área aí, eu cheguei na sequência, o posto me ligou e logo na sequência eu cheguei. A situação era exatamente essa, né? E o que vem na sua cabeça na hora, assim, em termos de organização? Vocês treinam muito, né? Então, para isso, tem que estar preparado, né? Os postos da região eles fazem visitas frequentes aos terminais da Alemoa, justamente para ambientá-los a esse cenário, né? Porém, a falta de informações, de precisão, o que aconteceu, o calor, a radiação forte, né? Isso aí todos eles foram complicadores aí para dar início à organização do cenário, né? Mas com a chegada das primeiras viaturas, eu cheguei nesse momento, a gente tinha muito problema com irradiação. Os brigadistas querendo iniciar o combate, mas feito de forma aleatória, sem uma sequência lógica, né? E até a chegada de demais viaturas e a organização do cenário. Tá. Eu agora vou pedir uma sequência de vídeos e vou conversar com o Cabo Maicon e ele vai contar do risco, né, que é atender esse tipo de ocorrência. Então eu queria que entrasse o primeiro vídeo agora para conversar com o Maicon. Então, Maicon, pode contar para a gente ali, ó. Então, eu fui os primeiros a chegar no dia, a gente estava de serviço, prontidão verde. Tá. A tua é aquela viatura que está jogando aquele jato lateral ali, né? Sim, está próximo ao fogo ali. É o AB 102 na época. Nós ficamos posicionados a viatura ali. Normalmente a gente coloca ela de ré ao fogo, por quê? Para você dar chance de você sair rápido do local do sinistro. Eu queria até que voltasse esse vídeo, se possível, voltasse esse vídeo no começo, para que a gente mostrasse exatamente, é importante mostrar onde o Michael estava.
A localização da tua viatura é aquela viatura à direita ou à esquerda do vídeo, aqui bem no cantinho? Com o jato ali no vermelho, lá dentro do cenário. Bem no não meio fora. da tela lá. Isso, no meio da tela. Tá. Então pode soltar e vamos... Porque é realmente dramático o que vem acontecer agora com o Michael. E eu queria que o Michael fosse narrando pra gente, momento a momento, aí, o que aconteceu e o risco que a sua guarnição sofreu nessa hora e a decisão que você teve que tomar, né? Sim. Então ficamos posicionados com um canhão em cima da viatura com auxiliar. O canhão é o que está jogando a água ali. Sim, está em cima da viatura e tinha um auxiliar operando. Eu Certo. estava do lado de fora. Então, nesse momento, ali já tinha rompido o... Sim, e já veio por cima d'água assim uma cortina de combustível, assim, um líquido verde. Quando eu falei assim pro sargento, melhor a gente sair agora que está vindo um material, uma Combustível. camada, um combustível, e o fogo já está próximo ali, já vai vir. Veio para cima da viatura. Sim, aí foi só o tempo de eu olhar já o fogo vindo e falei assim, vou ter que sair agora. E a dificuldade ainda maior porque estava cheio de água, na altura do pneu. E danificou a viatura, né? Isso, e parece uma coisa, não tinha força para sair o caminhão, a água estava acima da roda já. Certo. Uma coisa de Deus mesmo. Aí eu engatei e saí levando tudo que estava engatado, as empatações, escada, as amarrações, tudo saiu arrancando tudo. Foi só o tempo de eu sair e o fogo vindo atrás. Tá, para a gente entender melhor, Michael. Ali onde a viatura estava, era dentro do dique de contenção. Próximo, tá? Próximo. Baixa, isso. Então o que rompeu foi o dique. Foi o dia que veio para cima da viatura. Certo. E a Ou sorte seja, ali que a viatura estava bem posicionada. E foi depois de eu sair, depois da explosão e o líquido vindo, o fogo vindo, foi o tempo de eu sair, coisa de segundos. E mesmo assim eu consegui sair assim, um pouco sem visão por causa da fumaça. Certo. Então eu acabei saindo assim, praticamente na sorte assim, e mesmo assim ainda tinha uma parte onde os caminhões pesavam, que era apenas uma entrada. E eu consegui acertar no meio certinho ali, ainda pegou um pedaço da viatura, ainda assim, uma parte da viatura na parede, assim, para onde eu consegui sair. E é uma caloria beirando o insuportável, né, Michael? Sim, sim, muito grande. Só quem já participou de um treinamento de brigada de incêndio, até o próprio efetivo. Tá, esse também mostra a situação em solo do risco que vocês correram. Carlos, Sim. tem informação de Tem alguém bastante aí água que no tá local também, tá? Não, Major, daqui não dá para visualizar, eu só consigo enxergar essa tem fogo que- daqui, toda a lateral aqui da empresa. Tem alguma equipe do... Realmente é um risco muito grande. Eu queria ouvir do Juarez também, que está aqui com a gente. Como é que foi para você? Assim, você foi um dos primeiros a chegar também, Juarez? Não, eu trabalhei no segundo dia e logo depois de ter sido montado o sistema de comando de emergência, ou seja, toda a organização que acontece numa ocorrência desse porte, a ocorrência ela foi meio que fracionada em frentes, né? Frente 1, frente 2 e frente 3, cada frente dessa com a sua missão específica. A frente 2 foi onde eu mais participei nos 5 dias que eu trabalhei. Era uma frente que tinha um cuidado especial porque ela ficava na barreira dividindo os tanques incendiados com os tanques que não haviam sido atingidos pelo fogo. Então a gente tinha essa missão de evitar que o fogo se propagasse para os outros tanques não atingidos. E ali tinha um risco específico porque a gente precisava de muita espuma naquele local, porque é um líquido inflamável, a gente combate com espuma, não só com a água. Certo. Então existiam momentos em que, por conta dessa caloria já citada e as altas chamas, essa quantidade de espuma ela não supria, e aí a alta caloria já eliminava essa espuma e o fogo literalmente vinha para cima dos bombeiros que estavam na frente 2. Aliás, eu gostaria de agradecer muito a sua explicação, que é bem didática, e aproveitar a oportunidade, fiquei sabendo que você foi promovido no sábado último agora, dia 21 de abril, dia de promoção da Polícia Militar, né, à graduação de primeiro sargento, né? Para quem não conhece as graduações de sargento da Polícia Militar, no meio militar, né, é o terceiro sargento, que é o mais novinho, depois o segundo e o primeiro sargento. Você está de parabéns, viu, Juarez? Agradeço ao senhor, comandante, é uma honra, né, 5 anos como sargento, cheguei a primeiro sargento, então é uma honra para mim e agradecer de participar de uma unidade onde a gente some, onde a gente está sempre aprendendo. Obrigado, Juarez. Sucesso aí na sua carreira. Nós temos uma foto da primeira noite do incêndio. Então, Tenório, e aí? Primeira noite, você falou assim, Então, isso aí vai longe. Então, essa foi a primeira noite e seria bom até enfatizar que no primeiro dia, a questão de umas 3 horas de ocorrência, já estavam no local lá o comando do CBI, ou então era o Coronel Salomão, né?
E no dia seguinte já estavam lá todo o comandante, Coronel Aurélio, Coronel Bertolini, e o CBM e o CBI já estavam com uma escala fixa. A partir do dia seguinte, todos os dias efetivo do bombeiro todo lá na ocorrência, sob o comando do Corpo de Bombeiros mesmo. Tá. Eu sei que nós temos uma sequência grande de fotos, podem ir colocando e a gente vai comentando seguidamente aí. Então, como foi falado pelo Juarez, foi dividido em 3 frentes de combates. Então, a frente 1, frente 2 e frente 3. A frente 1, a direita abaixo, frente 2 a da esquerda, do monitor aí, e a última seta de cima é a frente 3. Certo. Só para o nosso público entender, a frente são onde vocês posicionaram as viaturas para combate e, principalmente, né, para isolar o risco do restante. Né? Então, essas 3 frentes de combate, onde estavam posicionadas as viaturas, equipes de bombeiros, de brigadistas, era para efetuar o combate propriamente dito e também evitar a propagação do incêndio para os demais pontos de risco. Pode ir colocando na sequência. Então, são fotos da frente 1, essa é a frente 1 em uma das noites lá, num desses 9 dias. E essa altura que a gente fala, a altura do campeonato, né? Porque realmente é uma partida árdua para vocês terem que participar. Mas essa altura aí, qual era o pensamento, assim, né? Já existia uma estratégia traçada, vamos deixar o combustível queimar até o fim, vamos fazer o esgotamento desse combustível. Qual que era a estratégia nesse momento, aí, do primeiro para o segundo dia? Então, na verdade, as dificuldades eram sucessivas, né? Desde o primeiro momento, a partir do momento que a possibilidade de se transferir os líquidos dos tanques não atingidos inicialmente para um local mais seguro já havia sido tirada de foco em razão da central de transferência ter sido atingida logo no início. Tá. Né? Então, na verdade, os obstáculos foram sendo combatidos sucessivamente, né? Então, a opção aí eu estou vendo que foi usar uma espuma justamente para isolar. Nessa frente aí, por exemplo, o risco, né, que nós estávamos falando. Então, aonde os bombeiros estavam, havia água que vinha da bacia de contenção e essa água vinha com produto inflamável. Então, havia a gasolina que eram manchas sobrenadantes que geravam um ambiente inflamável aonde nós estávamos. Se tivesse uma fonte de calor, ia pegar fogo nos bombeiros e nos brigadistas. Então, a solução foi que ficássemos envolto aí do líquido gerador de espuma, a espuma propriamente dita, para tornar o ambiente seguro para que a gente pudesse trabalhar e continuar os serviços. Né? Tá, então essa espuma que está ali em volta da viatura, em volta dos brigadistas, ela é proposital, para trazer segurança para o brigadista. Exatamente. Principalmente a frente 1 e a frente 2, elas estavam numa situação muito próxima do fogo e dos riscos. Então, essa foi uma situação em que a espuma ela foi colocada propositalmente para proteger a vida, a integridade dos bombeiros e brigadistas e do equipamento propriamente dito também que estava efetuando o combate. Tá, eu queria que colocasse as fotos da frente 2, porque eu sei que o sargento Juarez estava envolvido diretamente, ele pode comentar para a gente. Essa aí é a frente 2, então a gente tinha uma grande dificuldade também, porque toda hora esse fogo, bem próximo dessa imagem, o fogo ali, por muitas vezes a gente estava bem próximo daquele dique. Havia um dique ali na frente e a gente fazia o combate ali próximo, porque tem as BVs, as bocas de visitação dos tanques, elas ficam na parte inferior, na parte de baixo. E por ali existia vazamento. Então a gente tinha que combater esse fogo que vinha para cima de nós de vez em quando, para ele não avançar para os outros tanques e também para evitar que a chama se propagasse ali naquela boca de visitação. Aliás, eu gostaria de agradecer as belíssimas imagens aí fornecidas pelo Alberto Takaoka, né, que é um apaixonado pelo Corpo de Bombeiros, está sempre junto ali, registrando as imagens. E graças a essas imagens a gente consegue fazer e repercutir aí as ações do bombeiro até para treinamento, né? Eu gostaria que voltasse a imagem anterior, eu queria fazer uma pergunta. Ali são canos retorcidos ali bem à esquerda já? Isso mesmo, por conta da caloria bem próxima, né? A gente não chegou a ter rompimentos graves ali, mas toda a estrutura ao redor da frente 2 ela foi danificada por conta da caloria. Certo. Na frente 2 funcionava uma plataforma de carregamento de caminhões. Então toda a tubulação que vinham de tanques ou dos navios certo. passavam por lá para abastecer os caminhões. Né? Com o início do fogo, a plataforma ela foi
colapsada e os canos todos eles retorcidos. E ali naquele ponto ali do lado da viatura é próximo da central de transferência, que foi totalmente danificada na primeira explosão. Uma coisa que também é interessante falar, a dificuldade do combate foi nos combustíveis, né? A diferença entre combustíveis. Nós tínhamos solventes polares e hidrocarbonetos, que é a gasolina, o hidrocarboneto, e o álcool anidro. Certo. E são espumas em concentrações diferentes para cada combustível. Olha, ali fica bem claro, né, que veio tudo pro chão, retorceu tudo, né? Então, uma espuma o álcool acabava degradando a espuma para hidrocarboneto, só que não tinha o que fazer, nós tínhamos essa mistura de combustível. Então, a atenção tinha que ser muito... o tempo inteiro a atenção tinha que ser sempre redobrada, porque está sempre aplicando o álcool, eventualmente o álcool anidro vinha degradando a espuma de hidrocarboneto e uma nova aplicação era feita. Isso dificultou muito o combate e a extinção do fogo, né? Tá, então só deixando claro para o nosso público, o hidrocarboneto, para quem está se preparando para o vestibular, é importante, né? São os combustíveis derivados do petróleo. Isso, e o solvente polar é o álcool. É o álcool, exato, Tá. o álcool anidro. Ótimo. E no caso, o hidrocarboneto era destinado para o combate ao incêndio na gasolina e o álcool anidro, né? E como eu disse no início aí, com a primeira explosão, os produtos que estavam nessa bacia de contenção se misturavam. Então, álcool e gasolina estavam no mesmo ambiente. Antes de comentar essa foto, eu gostaria de agradecer demais a participação dos internautas que têm dado são dezenas de parabéns aí, não podia ser diferente ao efetivo do Corpo de Bombeiros na ação dessa ocorrência. E aí, essa foto? Essa foto aí é da frente 3, né, que ficava próximo à Avenida Portuária, que também foi interditada, né, e é onde ficava o posto de comando e as principais viaturas e o abastecimento propriamente dito. Então, para fazer o combate e fazer todo o trabalho de evitar a propagação do fogo, né, havia necessidade de se ter um recalque de água muito grande. Aí já é a terceira frente de trabalho. Aí é a terceira frente. Então, é por aí que passavam as mangueiras que iam até o Fleury, né, o governador Fleury, que vai mostrar posteriormente, para fazer o abastecimento de todo esse aparato. Pode tocar na sequência as fotos aí. Frente 3 também. 3 aí ainda, né? Isso. Frente 3. Tá. Então, quer dizer, nós passamos pela frente 1, frente 2 e essa era a terceira frente de trabalho. Exatamente. Teve alguma frente, acho que a frente mais complicada foi justamente a 2, que foi a do Michael, né? A frente 2, na verdade, é a do Era do Juarez. Juarez. A dele foi... A do Michael estava era onde? O Maicon foi no primeiro dia. Já não tinha muito estabelecido ainda. Não havia o estabelecimento das 3 frentes ainda pré-estabelecidas, né? Haviam o combate de distribuição de frentes, mas a função da viatura do Maicon ali, na verdade, era para evitar a propagação de calor em alguns tanques do acrilato de butila, que é um produto extremamente tóxico e perigoso. Então, a nossa preocupação do Corpo de Bombeiros é que essa caloria chegasse até esses tanques, aí seria um negócio incontrolável, né? Então, nós temos agora fotos de viaturas de combate a incêndio industrial, né? Então, o incêndio industrial, os equipamentos que foram utilizados lá são equipamentos de incêndio industrial. O bombeiro ele tem equipamentos de incêndio urbano, né? Então, essas viaturas foram 8 empresas que participaram também do incêndio, com os brigadistas e equipamentos. São viaturas que necessitam de um aporte de água muito grande, uma quantidade de água muito grande. Então, mangueiras com um diâmetro maior, capacidade de bomba maior, canhões mais potentes de água e com líquido gerador de espuma. Nós temos a foto do navio também do Corpo de Bombeiros. Ele foi utilizado, então, do outro lado? O navio ele foi utilizado ficou a cerca de mais ou menos uns 500 metros de distância. Ficou atracado ali no pier de uma das empresas de pátio de containers que fica na frente, né? E as mangueiras eram do navio e dos rebocadores eram levadas até as viaturas de combate a incêndio. Tá, nós temos a foto as fotos de abastecimento, inclusive, do navio, né? Então, essa é uma foto interna aí de um dos rebocadores, só para ilustrar aí, né, que as mangueiras elas saem do navio Fleury, dos rebocadores, para o abastecimento lá das viaturas de combate a incêndio.
Mas... Então aí, só para se ter uma ideia da quantidade de mangueiras, se colocassem mais ou menos todas as mangueiras alinhadas num sentido único, seria mais ou menos em torno de quase 14 quilômetros de mangueira utilizados lá. Temos fotos também da extinção do incêndio e também dos resíduos. Olha, impressionante, né, como é que fica. Então, mesmo depois de extinto o incêndio, ainda havia um risco, porque todas as tubulações foram comprometidas, as vedações. Então, dos 6 tanques, haviam 2 tanques que haviam quase que metade de resíduo de gasolina num tanque e metade de álcool em outro tanque. E esses produtos, como tem o ponto de fulgor aí bem baixo, então, na temperatura ambiente, ele elimina vapores inflamáveis. Explica para o público o que é o ponto de fulgor. Então, o ponto de fulgor é o ponto em que o líquido atingiu uma determinada temperatura, que cada produto tem o seu, né? Ele começa a eliminar vapor inflamável. Então, o que queima no líquido inflamável não é o líquido, é o vapor que ele emana. Certo. Então, na temperatura ambiente, tanto a gasolina quanto o álcool anidro, eles estavam eliminando vapor inflamável. Então, mesmo após a extinção do incêndio do último tanque, foi de gasolina, ainda havia o risco e a necessidade de proteção do local, porque poderia ter uma reignição caso atingisse uma fonte de calor, aquele vapor inflamável. Certo. Nós temos mais alguma foto desse momento da extinção em resíduo? Ó. Então, aí é um detalhe, né, das tubulações, dos registros que foram atingidos aí pela caloria e acabaram... Tendo vazamento? Tendo vazamento para dentro da bacia de contenção. Certo. Parece que tem mais uma também. Uma foto aérea aí também que demonstrou até a equipe do Corpo de Bombeiros lá para fazer a prevenção de quem iria tentar fazer a vedação para evitar esse vazamento. Ô, Tenório, me diga uma coisa. Eu sei do preparo do Corpo de Bombeiros, essa não é uma ocorrência inédita. Esse fato gerou algum tipo de procedimento diferenciado, uma comissão de estudo? Daqui para frente vai se fazer alguma coisa diferente? Então, esse incêndio ele gerou uma repercussão, um impacto tão grande que as normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, as instruções técnicas, elas são têm como base as NFPAs, as normas americanas. Então, só para você ter uma ideia desse incêndio, do impacto que esse incêndio levou, ele gerou reflexos na NFPA. Certo, Esse que incêndio, é fora do país, né? Fora do país. Então, ele gerou reflexos internacionais, inclusive na parte normativa. Tá, nós temos agora um vídeo importante que é do flashover, tá? Um termo técnico. Eu queria que você não só narrasse o momento do vídeo, como explicasse do que se trata esse flashover. Então, mesmo após a extinção do incêndio, que houve a desmobilização de todo o efetivo do CBM, do CBI, e passou a ficar sob a responsabilidade só do 6º Grupamento de Bombeiros, então, por determinação do comandante, Coronel Aurélio, naquela época, nós ficamos lá fazendo a prevenção. E no dia seguinte ao término, no dia 11, no sábado, teve esse evento aí que é um flashover, né? Então, aquele vazamento lá de álcool e de gasolina para a bacia de contenção que emanava o gás inflamável, entrou em contato com uma fonte de calor e gerou esse evento aí que é o flashover, que é a queima rápida daquele ambiente explosivo que foi gerado pelos vapores que estavam no ambiente. E poderia começar a história tudo de novo. Exatamente, mas em razão aí do Corpo de Bombeiros estar presente lá, mesmo depois do incêndio, praticamente a ação foi imediata, então evitou aí se iniciar tudo novamente. Tá. Bom, vocês estão de parabéns, eu sei que tem umas fotos, inclusive, do reconhecimento aí do Corpo de Bombeiros, né? Nós temos uma foto do reconhecimento pelo Corpo de Bombeiros no dia dessa ocorrência, né? Isso. Então, depois de terminado toda a ocorrência, a parte de proteção, aí que nós tivemos noção aí que houve uma repercussão muito grande local, né? Aí um jornal Jornal A Tribuna, que é o principal jornal lá, né? Principal jornal, daí teve um reconhecimento regional, nacional e até internacional essa ocorrência. Aí é um jogo do Santos que foi feito em homenagem a todas as instituições e agências que participaram do evento, né? Então, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, prefeituras envolvidas, SEDEC, né? Até a SEDEC,
as empresas participantes que forneceram aí os equipamentos e brigadistas. Então, houve uma homenagem no Jogo do Santos para todas as instituições e agências que participaram da ocorrência. Faixas foram distribuídas aí na região da Baixada Santista e até aqui na região de São Paulo, né, em agradecimento ao Corpo de Bombeiros. E nós tivemos uma homenagem, um reconhecimento até internacional. Então, logo no mês seguinte aí do incêndio, teve a estreia desse filme aqui no Brasil, Terremoto, né? E a Warner Bros. Fez uma homenagem para o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, fazendo um vídeo de aproximadamente 5 minutos, que passou na pré-estreia em todo o Brasil desse filme aí. E aí tem uma edição aí do filme aí que... Se puder colocar então esse vídeo para a gente poder estar assistindo. Johnson here. I play a search and rescue helicopter pilot called to action when an epic earthquake strikes California in the upcoming action-adventure San Andreas. I'd like to take this opportunity to honor the Corpo de Bombeiros de São Paulo. See, my Portuguese is getting pretty good. Real-life heroes whose mission is to serve as first responders when disaster strikes in São Paulo. To the Corpo de Bombeiros de São Paulo, we thank you for your service. And in Portuguese, that I know very well, muito obrigado. Bom, Tenório, leve nosso abraço a todos, realmente todos aqueles que participaram. Nós é que temos muito a agradecer a vocês, né, que estão diuturnamente lá preocupados. A gente sabe do trabalho que vocês tiveram nesse tipo de ocorrência, tá? E queria que você falasse, parece que o 6º Grupamento de Bombeiros é um dos aquartelamentos, uma das unidades mais antigas do Brasil, né? Sim, o 6º Grupamento é o Corpo de Bombeiros, o 3º mais antigo do Brasil. Tem o do Rio de Janeiro, que foi na época da Corte, é o primeiro, da capital aqui de São Paulo, o 2º, e o 6º Grupamento é o 3º. Foi criado em 1890, já tem 128 anos a unidade. Ou seja, tem muita tradição, não podia ser diferente, refletir na qualidade do serviço. Eu queria agradecer demais a participação do Corpo de Bombeiros e queria chamar um vídeo agora que o Major Sérgio Marques, ele descobriu um fato interessantíssimo, esquecido há 86 anos. É a história de um judeu húngaro que tombou por São Paulo e o Brasil durante a Revolução Constitucionalista de 1932. E eu queria agradecer à TV Mosaico, que é a produtora da matéria. Vamos dar uma assistida. Joseph Preis, imigrante judeu húngaro, chegou ao Brasil após a Primeira Guerra Mundial. Se envolveu na Revolução Constitucionalista de 1932 e acabou falecendo. O capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Sérgio Marques, interessado pela história daqueles que lutaram e morreram na Revolução, encontrou o corpo de Joseph Preis sepultado no cemitério israelita do Estado de São Paulo. A minha relação com esse guerreiro que está aqui, José Prats, qual é? Tem um livro chamado Cruzes Paulistas, que fala da vida de todos os soldados que morreram em 32. Né? E quando eu observei, não havia nenhuma foto dele, normalmente há fotos, e também não havia só que eles não conseguiram colher as informações. Então, quer dizer, ele estava perdido. E grande parte daqueles que morreram estão enterrados no obelisco mausoléu do Parque de Ibirapuera. Ele também não estava lá. Aí eu comecei a fazer uma investigação para saber sobre a vida dele. Bom, eu comecei a pesquisar onde? Melhor fonte, jornais de 1932. Acabei encontrando algumas coisas, eu fui fazer uma junção. Até que eu vim aqui no cemitério também,
porque eu sabia que ele estava aqui, para pegar mais algumas informações. Aí eu descobri que existia um livro falando sobre a comunidade judia e trouxe também mais um pedacinho da história dele. Ele era um judeu húngaro que migrou na década de 20 com os pais para o Brasil. E com 28 anos, ele era aluno da Faculdade de Direito de São Francisco, com 28 anos ele morreu na Revolução de 32, defendendo a reconstitucionalização do país. Na última semana, a Hevra Kadisha prestou homenagem a esse judeu combatente. A tradição judaica é muito forte, né, de lembrar, preservar passado, tradição, e a simbologia é muito única, né? Um judeu húngaro, imigrante, 28 anos, morre na Revolução Constitucionalista de 32, cujo ideal era lutar pela democracia, pelos valores, né? Então, olha que coisa interessante, né? A gente junta essa tradição forte, né? Alguém que veio da Europa fugindo de guerra, de perseguições, entra na faculdade do Largo São Francisco, pega em armas para defender a democracia no Brasil, né? É uma simbologia muito rica, né? Em todos os cemitérios temos pessoas relevantes, mas principalmente nesse cemitério de Vila Mariana repousam pessoas muito importantes para a história da comunidade judaica. E nós mesmos tínhamos esquecido que está aqui um herói da Revolução de 1932, que lutou pelos direitos, pela Constituição do Brasil naquela época, na Revolução que se iniciou em 9 de julho e terminou no início de outubro. Infelizmente, poucos dias antes do término da Revolução, o Joseph Prez veio a falecer. Talvez, se não existissem pessoas como ele e outros que lutaram pela lei, pela ordem, pela Constituição, talvez não estivéssemos todos nós aqui hoje, num país livre e democrático para todos nós. Então, para a Hevra Kadisha é relevante e importante preservar a memória de todos os entes queridos da nossa comunidade. Olá, amigos, estamos de volta. Primeiramente, gostaria de convidá-los a participar do nosso WhatsApp 119-8142-0208. Também você que nos assiste pelo Facebook, mande também a sua pergunta. Importante, escreva para a gente de onde você está falando, né? Eu sei que tem gente de Portugal, de outros lugares aí no mundo que nos curte, que nos assiste. Eu queria saber de onde você está falando, tá? Um abraço para Denise Lima, para o Marcos Lemes, para Silvio Ventura, Valmir de Paula, Regina, o João Alves, o Joca, Ézer Ribeiro, Rosa Kirchen, tá? E mais uma dezena aí de internautas que vêm interagindo com a gente no programa. Queria agradecer demais. Nesse segundo bloco, eu tenho a participação dos policiais do CPTRAN, numa ocorrência que eles foram surpreendidos, um roubo a ônibus e puderam intervir. E eu queria começar aqui, nós temos o Cabo Espina e a Soldado Karina. Eu queria, Espina, que você... A Karina, vamos começar pela Karina então. Karina, conta pra gente como é que foi, você estava dirigindo a viatura na hora, como é que foi a dinâmica da ocorrência? Isso, exatamente. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade. E então, no dia 12 de abril, nós estávamos em deslocamento para a Operação Direção Segura, que faz o combate à embriaguez ao volante, quando pela Avenida Nações Unidas nos deparamos com essa situação. Um ônibus bruscamente fechou a passagem da viatura e logo em seguida saiu um indivíduo pela porta dianteira correndo. Foi nesse momento que eu, como motorista da equipe, tirei a viatura, né, fiz uma manobra para que não colidisse com o coletivo. Nesse momento, o Cabo Espina e o Cabo Ângelo desembarcaram imediatamente e foram no seu encalço. Nesse momento, já solicitei apoio e rapidamente chegaram pelo local também. Os passageiros do ônibus pediam por socorro, indicando que tinham mais 2 indivíduos dentro do coletivo. E com a chegada do apoio, né, nós conseguimos intervir. E até mesmo os 2 indivíduos estavam sendo agredidos pelos passageiros. Casal, né? Era um casal, um homem e uma mulher. Então, conseguimos retirar, né, fazer o algemamento
e prendemos. Ô Karine, e me diga uma coisa, na hora que fechou já vem na cabeça que alguma coisa está errada, né? Exatamente, né? É uma situação que foi pega de surpresa, né? Você falou assim, o motorista do ônibus está pedindo socorro, Exatamente. aí a guarnição já se prepara, não é verdade? Exatamente. E aí, Espina, como é que foi nesse momento? Aí você desembarcou com outro parceiro e começaram a correr atrás desse indivíduo que você... Na hora você já se ligou, o cara estava roubando o ônibus. É, isso mesmo. No momento a gente já percebeu que se tratava de um assalto, né? O indivíduo saiu correndo, atravessou a avenida, né? Eu e o Cabo Ângelo iniciamos aí o acompanhamento a pé, e quando nós estávamos bem próximo do indivíduo, ele esticou a mão para trás, né, com a arma, e efetuou 2 disparos, né. Nesse momento, como eu estava correndo, né, em direção a ele, eu senti aquele impacto forte no peito, né. Provavelmente se eu tivesse parado eu teria caído, né. O impacto do projétil da arma do bandido. Isso, o disparo que ele efetuou que acertou bem no tórax aqui. Como o nosso público conhece bem da bala, né? Isso. Você recebeu aquela bala no colete e é uma experiência terrível, né? Não dá nem para ensaiar isso em treinamento. Não tem como. E é muito ruim também. A gente tem até a foto do colete inteiro e depois ele... Essa é a foto que... Ele já tem o disparo ali ou não? Isso, está na região ali superior do lado direito ali da foto. Ali tem bem na altura do coração, ali no cantinho do colete, né? No cantinho direito, ali acho que o nosso público consegue ver bem, né? Isso, exatamente no colete. Ainda chegou a ficar o hematoma no meu corpo aí, ainda tem aí algumas escoriações aí. Acho que tem um detalhe melhor agora até para mostrar. Então ele chegou a rasgar e... Vocês chegaram a capturar esse indivíduo ou não? Isso, após que ele efetuou o disparo, né, eu consegui me abrigar atrás de um poste que tinha, né, aí eu verifiquei que eu estava bem, né. Que arma que ele estava? 38. Volta a foto do colete anterior aí, por favor. Então, eu quero saber, que arma que ele estava? Ele estava com 38 nesse momento aí. Então você tomou um tiro de 38 no teu colete? Isso, aproximadamente aí uns 3 a 4 metros de distância aí. Tá, você teve curiosidade de ver ali depois o dano no colete? Ele realmente funcionou, né? Funcionou, exatamente. A gente até não tem a imagem, mas ele ficou com um hematoma muito grande, porque deve ser uma dor realmente muito grande, né? Isso, no momento queimava bastante, né, que eu acho que era a munição que estava ainda por causa da pólvora. Essa é a arma que foi utilizada? Essa é a arma. Tá. Nós temos, inclusive, essa foto é do colete que estava por cima, é o colete refletivo, Isso. Por cima do colete balístico, né? Isso, a operação que nós realizamos, né, todo o CPTRAN, todas as OPM subordinadas, eles têm que estar utilizando o colete refletivo, né? Para aumentar a visibilidade da Polícia Militar e também para prevenir o risco de atropelamento, né? Já que vocês trabalham no meio da rua, né? Isso, exatamente, para prevenir, né, até ficar fácil a visualização aí dos condutores, né, já que nós ficamos aí no meio dos veículos aí nas avenidas aí. Tá. Na sequência nós temos uma foto com a munição picotada, né? A munição picotada, para quem não está muito familiarizado, é quando a arma ela atinge a espoleta, que é aquele elemento prateadinho no meio ali do cartucho, onde vai a munição, e ela fica apontada ali, ou seja, onde há a explosão, né, da pólvora, tal, para eliminação da bala pelo cano, né? E ela tá realmente com dois disparos, quer dizer, duas munições picotadas. Isso, se conseguir olhar bem ali da esquerda, do lado esquerdo, de baixo para cima, é a segunda e a terceira ali que ele efetuou o disparo. E eu queria voltar aqui com a Karina, perguntar mais uma coisa. Quando eles saíram os dois, você ficou ali pedindo apoio, né? Isso. E o apoio chegou rápido? Chegou rápido. Mas dá uma sensação assim que é uma eternidade até chegar, né? Exatamente. Realmente, essa é uma experiência interessante pra gente, porque às vezes o público fala, demorou! Você fala, como demorou? Eu cheguei em 3, 4 minutos, porque para quem está esperando socorro, eu queria que você falasse desse momento, né? É que, na verdade, eu pedi o apoio rapidamente e dei apoio para as vítimas que vinham até mim pedindo socorro, gritando dentro do ônibus, pedindo socorro também, porque o motorista ele fez uma manobra arriscada, né? O indivíduo ele estava ameaçando com armamento, tanto o motorista como os demais passageiros, então foi tudo muito rápido. Mas, graças a Deus, o apoio chegou rapidamente no local e a gente conseguiu amenizar a situação. Inclusive, nós temos informações
que esse que saiu fugindo primeiro do ônibus, ele estava rendendo, parece que o motorista, naquele momento. Quer dizer, o motorista, ele se arriscou demais não tomar um tiro naquele momento, né? Demais, exatamente. Ele se arriscou, mas no final deu tudo certo, né? Graças a Deus. É uma pessoa, com certeza, uma pessoa de fé, porque acabou dando tudo certo como ele planejou naquele momento, né? Exatamente. No momento de desespero, a gente age por intuição. Exatamente. E foram viaturas do 22º Batalhão, né, de policiamento ali territorial, né? Exatamente. E eu queria que você fizesse um agradecimento especial para eles, porque nessa hora, é o que a gente sempre fala, né? O bom da Polícia Militar é que, apesar de nós termos as especialidades, a Polícia Militar, por esse sistema de comunicação que a gente tem, essa corrente do bem, é sempre um irmão ajudando o outro, não é verdade, Karine? Exatamente. O apoio foi muito rápido, foi muito necessário mesmo naquele momento. E venho agradecer a todas as viaturas do 22º BPMM que nos apoiaram e que fizeram a diferença. Tá certo. Voltando aqui para o Espina, eu queria pedir, inclusive, nós temos a foto do Espina aí. Tá, esse aí foi aonde pegou, bem ali no coração, hein, Espina? Exatamente no coração, né? Aí foi coisa de uns 15 minutos depois que eu tomei o disparo aí. Tem uma foto com um detalhe maior aí. E esse foi bem logo após ali, você recebendo socorro. É o Corpo de Bombeiros que foi lá? Isso, logo após. Chegou a viatura do Corpo de Bombeiros, né? Aí foi somente nesse momento aí que eu tive coragem de olhar para verificar que eu realmente tinha sido atendido e qual que era o estrago aí, vamos dizer assim, que tinha feito. Se você quiser aproveitar, hoje o tema Corpo de Bombeiros aqui está realmente em voga. Se você quiser aproveitar também para agradecer os irmãos aí da Polícia Militar que trabalham no Corpo de Bombeiros, né? Com certeza, eu fiz o agradecimento lá na hora, né, porque eles foram bem atenciosos lá com toda a equipe, com todo mundo, comigo que estava ferido, com os outros integrantes da equipe também, verificando se alguém precisava de alguma coisa, e o socorro foi rápido, o encaminhamento até o hospital foi rápido e deu tudo certo aí. Tá, e naquele momento, então, ele correu, atravessou as Nações Unidas, ele atirou de costa? Isso, ele nem chegou a olhar para trás, na verdade, né, ele só posicionou a mão dele, a mão direita para trás e efetuou os 2 disparos, né? E você já tinha participado anteriormente de outra ocorrência de troca de tiro, assim, ou foi a primeira experiência? Não, primeira experiência. E não esquece, né, cara? É não, incrível, não tem assim, como. Né? Eu já tive a oportunidade também de, infelizmente, participar desse tipo de evento que a gente não planeja e não deseja, né? Ao contrário do que muitos falam, que o policial sangue nos olhos, gosta, não sei o quê, a gente não deseja isso daí. E aí, nesse momento, estava você, seu parceiro. E como é que vocês conseguiram ali dar sequência e acabar detendo aí o indivíduo aí? Isso, após o disparo, né, eu me alojei, me abriguei atrás de um poste, meu parceiro também, do outro lado da rua. O infrator aí, ele veio a se esconder embaixo de um veículo, né. E eu comecei uma breve negociação com ele ali, porque para que ele se entregasse, jogasse a arma e se rendesse, que ia ser o melhor para ele, né. Tendo em vista que ele já estava cercado aí e o apoio também já estava chegando no local. Aí ele fez o que deveria ser feito, né? Acabou se rendendo lá. Ele jogou a arma para vocês? Como é que ele fez? Na verdade, o armamento ele deixou escondido embaixo do veículo, né? Certo. Aí depois nós fizemos uma varredura no local e achamos o veículo, embaixo do veículo, no assoalho do veículo, foi onde ele escondeu a arma. Certo. E nessa hora, assim, que vocês estavam negociando até fazer a prisão do infrator, chegou alguma viatura no apoio ou eram vocês dois só? Não, somente nós dois. Somente nós dois. Parabéns. É tudo muito rápido, né? Parece que demora, mas é muito rápido. Parabéns pelo profissionalismo, porque é o que a gente sempre diz no programa aqui. A Polícia Militar, ela não ensina, muito menos incentiva qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano, seja infrator ou não. Né? Porque você poderia muito bem ter optado por continuar trocando tiro com ele, ter um resultado morte, ali você optou por prendê-lo e fazer valer a lei, né? Exatamente. Isso que é importante. Parabéns aí pela tua frieza, pelo teu preparo, né? Porque isso tem muito a ver com preparo, com a sua pessoa ali no atendimento dessa ocorrência. Nós temos, inclusive, fotos aí do criminoso, né? Esse é o que atirou. Isso, esse daí foi o criminoso que efetuou os disparos. E ele tinha passagem já, antecedentes criminais? Já tinha inúmeras passagens lá, quando chegamos na delegacia maioria lá. Por roubo, com certeza. Maioria. Certo. Ele é bem... E nós temos fotos do casal que ficou no ônibus também. Isso, esse daí ele foi o que sofreu um início de agressão dos populares Karina, lá dentro do ônibus, queria né? pedir até para a Karina falar. Nesse momento aí que eles estavam sendo linchados, é isso? O próprio público ali já tinha
detido Sim. eles dentro do ônibus? Eles estavam sendo agredidos, já começou a agressão dentro do ônibus, né, dentro do coletivo, e até com a nossa ação evitou eles serem linchados. E parece que o motorista do ônibus teve uma outra ação inusitada, né? Além dele pedir esse socorro, correr esse risco, parece que ele fechou as portas do ônibus, impedindo que esses dois saíssem do ônibus. Exatamente. Ele só abriu a porta dianteira, porque ele identificou que o criminoso que estava apontando a arma para ele era o único que estava armado. Então, logo que ele fez a manobra arriscada, ele já abriu a porta para ele sair com a intenção de não machucar ninguém, né? Quer dizer, esse casal de criminosos, na verdade, eles estavam fazendo a recolha dos objetos. Exatamente. Com uma mochila, né, eles tiravam Celular, os pertences e colocavam dentro da mochila. Celular, relógio, todos. E esse tinha passagem também, né, pelo jeito, né? Tinha passagem. O nosso público tem que se acostumar um pouco com o nosso linguajar, né? Quando a gente fala que tem passagem, são criminosos que já atuaram em outras oportunidades e têm seus registros criminais pela justiça, né? Eles têm antecedentes criminais. Então, sempre que a gente se refere que o indivíduo tem passagem, é passagem justamente pelo sistema judiciário e criminal. O que você chegou a constatar, Karina, no interior da mochila? O que eles já tinham coletado ali? Então, tinha vários pertences, né? Entre eles celular, tinha também óculos, tinha relógio, fone de ouvido, até mesmo um colar também. Cordão de ouro. Cordão de ouro, isso. Uma quantidade também de dinheiro. Então, eu inclusive, gostaria de lembrar ao público também que apesar deles não estarem armados e fazendo a coleta, essa coleta é tida como roubo. Porque existia um indivíduo armado dentro do ônibus e que expôs todo mundo a uma ameaça, né? Então eles estavam realmente, é um crime de roubo, eles foram enquadrados por roubo, né? Exatamente. E aí, Espina? Como é que foi? Prendeu o cara? Deu tudo certo. No final ele se entregou, resolveu se entregar, a gente prendeu, conseguimos recuperar todos os pertences aí de todo mundo, entregar todos os pertences de todas as vítimas, né? Só lembrando que o roubo ele já tinha terminado, né? Na verdade eles estavam prontos já para desembarcar provavelmente no próximo ponto ali, em algum lugar próximo, né? Eu queria, Espina, desculpa até estar voltando nesse assunto do tiro no colete aí, né? Mas é que eu tenho impressão, desde que eu estou aqui apresentando o programa, é a primeira vez que nós temos um evento desse tipo. Então é importante a gente explorar de você essa péssima experiência, né? Que a gente não deseja para ninguém. Na hora que você sentiu aquele impacto, aquela dor, já deu para saber que o colete te salvou ou você ficou passando a mão, ainda investigando sangue, alguma coisa? Nesse momento eu optei por não olhar, né? Mas eu já tinha certeza que eu tinha sido baleado. E você avisou o parceiro, fui baleado. Eu esperei um pouco, né? Eu me abriguei, esperei um pouco, respirei fundo, percebi que minha respiração estava normal, que eu não tinha tontura, não tinha nenhum sinal que aparentemente pudesse terminar ali com a operação e tivesse que ter outro desfecho, né? E aqui vai mais um parabéns para você, porque seria totalmente compreensível se naquele momento você desistisse da ação de continuar no intuito de prender o ladrão, justamente porque você havia sido alvejado por um tiro. E aí não interessa se é no colete ou não colete, porque realmente o policial tem que preservar a sua saúde, a sua autoestima, e você mesmo assim continuou com o seu profissionalismo ali, com aquela gana de cumprir o seu dever, né? Isso, exatamente. Aí, como eu verifiquei que eu ainda fisicamente eu estava bem... Espina, nós vimos a foto do colete, mas eu sei que você está com o colete aí do lado. Mostra para nós aí com detalhe aí. Deixa eu segurar o microfone para você, daqui. Isso. Então. Aqui, né, foi a região onde pegou, né, o disparo da arma de fogo, né? Bem exatamente no coração, né? Como eu estava de lado para ele, né, correndo, né? Então foi exatamente na região do coração. Acho que aí que é o importante a gente sempre dizer ao nosso policial militar que nos assiste a importância de usar o colete, né? Com certeza. É lógico que todos os nossos policiais usam, mas se tem alguém que tem essa ideia, até para passar menos calor ou ficar com o corpo mais leve, que na hora da ação precisou, o colete tem que estar lá. Até lembrando que até o próprio governo, né, que paga o nosso seguro de vida, uma das coisas que são investigadas é se estava usando o colete ou não. Então você, policial militar, não deixe de usar o seu colete.
Tá? O colete que é individual é, como a gente diz, é carga, é posse, é do policial militar, cada um tem o seu, tá? Não existe um revezamento de coletes entre o outro. Mas, tá. Eu queria, Karina e Spina, agradecer demais a vocês. Queria mandar um grande abraço ao âncora desse programa, que é o Coronel Marcelo José Rabelo Viana, que, empenhado em missões junto ao CPTRAN, não pôde estar aqui com a gente, mas tem desenvolvido um belíssimo trabalho frente ao CPTRAN. Eu tenho mais alguma foto, acho que do material apreendido, né? Se puder colocar esse material apreendido para a gente. Ô Karine, explica para nós ali o que foi apreendido junto. Esse material foi apreendido junto desse ladrão que atirou contra você? Isso, esse daí foi os objetos que eu recuperei depois que a gente realizou a prisão dele, né? Certo. E aquele que a gente chama de braçal, né, que é um elemento do uniforme do policial do trânsito, né, que mostra bem que foi uma atuação do CPTRAN, do policiamento de trânsito, que acima de tudo faz parte da Polícia Militar de São Paulo, que tem um preparo realmente para atender ocorrências policiais, né? E não só, como às vezes as pessoas pensam, fazer gestão do trânsito, né, Karine? Sim, exatamente. Então, a gente conseguiu aí um resultado positivo, recuperamos os pertences, né? Também teve vítimas no local que deu seu depoimento, nos agradeceu no momento também. Então, foi bem nós temos mais fotos de materiais apreendidos. Então ali, fone, correntinha. Isso, dinheiro, uma quantidade de dinheiro. Até tem um cachimbinho de crack ali, é verdade? Sim, exatamente. Provavelmente o cigarro, o cachimbinho, devia ser dos próprios infratores, né? Eu queria até aproveitar a oportunidade agora, estamos chegando ao fim do programa, mandar um abraço para Cris Nunes, Sueli Xavier, Eliana Santos, Simone Mourão, Sérgio Cordeiro, Sueli Abigail, Maurício Galdino, Maria Bernardes, Simone Nogueira, Hilda Reis Salum, Fabrício Rocha, Érica Ribeiro, Júnior Ferreira, Edu Alonso, Marisa Gonçalves, e entre tantos e tantos e tantos que mandam abraços, parabéns aos policiais do trânsito, ao efetivo do Corpo de Bombeiros que também teve a oportunidade de participar. Sempre que tiver a oportunidade, nós vamos estar lendo o nome de vocês que participam do programa, de onde vocês são. É importantíssimo para nós esse calor, essa mensagem, para que a gente possa realmente fazer o programa da melhor forma possível para vocês. Eu queria agradecer também ao Copom, né? A gente tem sempre que lembrar, né, Spina, da importante participação daquele que gerencia a comunicação, né, da Polícia Militar, porque na hora que a gente pede apoio, é o irmão da Polícia Militar, o irmão de farda que está lá no Copom, que manda o apoio para a gente, né? Isso, exatamente. Agradecer o pessoal lá do Copom. Inclusive, eu fiquei sabendo aí depois aí que a nossa ocorrência foi uma ocorrência de destaque lá, pela modulação que foi utilizado lá na rede rádio, pelo apoio, por todas as informações terem sido prestadas de forma precisa lá, tanto para a equipe que apareceu lá para nos apoiar, como para o bombeiro também poder mandar uma viatura adequada para o atendimento exato lá, que era o que a gente precisava no momento lá. Parabéns aos irmãos do Copom, né, Karine? Exatamente. Muito obrigada por todo o apoio também, porque isso faz a diferença ali na hora da ocorrência, com toda a emoção, né? Então faz toda a diferença no resultado final. Lembrando a você que nos assiste do telefone 190, né, da Polícia Militar, o telefone de emergências, são mais de 40 milhões de ligações atendidas pela Polícia Militar, o telefone que realmente mora no coração, está na mente do povo paulista aí, na hora realmente de pedir uma atenção, um socorro, a Polícia Militar está sempre ali, porque a Polícia Militar você pode confiar. Então eu queria agradecer demais a participação de vocês e contamos com esse público, o caloroso público que nos assiste na semana que vem. Muito obrigado.